ou de uma prisão forçosa, como eles fazem. Abuso de poder, abuso de autoridade, eles praticam mesmo. A gente sabe que é desse jeito. Então a gente tem que evitar certas coisas para não ficar desagradável. Tá bom? Vamos ter o testemunho de cristãos. Cristãos, eles foram lançados nas covas dos leões, não xingaram Deus, não xingaram os algozes, não xingou os leões, xingou o Senhor. É isso que está acontecendo aqui, é uma coisa. Temos liberdade de louvar o nosso Deus. As cautelas que eu peço aí nas cadeiras, no serviço dela, porque pode aparecer um fiscal disfarçado, que vem ao culto, chega aí, vem verificar e vê que está irregular, aciona a polícia e a gente é abordado. Então temos que evitar. Tá? Eu não penso só o meu lado, eu penso o lado do inimigo. Eu conheço as estratégias do inimigo. Ele trabalha, então a gente tem que evitar. Eu não sei ainda dizer a questão da mamãe com o seu bebê de colo. Não vi nada na lei ainda que venha botar ela longe do colo. Não sei como fazer isso. E agora não sei. Não vi nem uma lei estipulada para isso. Mas, pela mensagem do profeta, os meninos que não são de colo têm que ficar em lugares aí, reverentemente sentado, ouvindo a palavra. Pela mensagem do profeta. Agora, na questão da lei, eu não sei o que é ainda. Mas, contudo, nós temos espaço, graças a Deus. Temos espaço suficiente, os veteranos estão em casa, eles não estão aqui. Eu sou o único que estou aqui, estou no meu escritório, aqui ala pertencente à minha casa. Eu estou longe do auditório. Estou sem poder ver vocês aí. Só quando eu subo no primeiro andar, lá no alto, eu vejo vocês. Até o desconto me serve para me ver se está tudo conforme aí. Direitinho, porque se eles baterem na porta e querem entrar, fiscal da sanitária, eles têm o poder de executar qualquer coisa que eles queiram aí. E aí já digo, a gente é feio e digo para nós, tem que passar por esse constrangimento por causa de uma desobediência de uma pessoa. Vamos evitar. Eu peço encarecidamente. Vamos evitar. Deixa a coisa rolar. Virão coisas piores. Quando chegar as piores, já estamos fora daqui. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. O irmão Caio pode iniciar o culto. Deus nos abençoe. Às 5h30 encerraremos a atividade. Pode encerrar às 5h30 para ter o lanche. Depois iniciaremos o culto de ceia. Deus nos abençoe. Outro aviso: os irmãos que tocam, que cantam, se tiver meio de estar longe do outro, pode tocar, não é proibido, pode cantar. Mas se não tiver, tem que estar junto da partitura musical, não vai poder fazer isso. Infelizmente não entenderam, tá? Tem um telão, usar o telão para todos cantar. Boa tarde, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Hoje será a terceira parte da mensagem Deus respondendo-se em simplicidade. Vamos ler nas Escrituras em Isaías, capítulo 53. São duas Escrituras que o Brana trouxe nessa mensagem. Primeiro é Isaías, versículos. Ele diz aqui na mensagem 2 ao 10, mas ele começou lendo do primeiro versículo. Em sequência, Mateus capítulo 11, os versículos 25 e 26. Amém? Então, Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz numa terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Vamos fechar os nossos olhos, levantemos nossas mãos aos céus, de onde vem o nosso socorro. Pai celestial, neste momento, Pai, pedimos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós nesta tarde, Pai, enquanto nos ajuntamos, nos esforçamos aqui, Pai, como mortais, para Te agradar, para Te louvar, para ouvir a Tua palavra, Pai celestial. Graças a Ti nós podemos ainda estarmos aqui reunidos, ó Pai. Tem sido de grande bênção para cada um de nós, ó Pai. Também os cultos de terça e quinta, qual podemos acompanhar aqueles que acompanham através do Facebook, tem sido de grande bênção, Pai. Eu sou uma testemunha disso. Testifico aqui, Pai celestial. O Senhor tem sido tão bom para cada um de nós, ó Pai. E nesta tarde, Senhor Deus, a qual iremos relembrar, ó Pai, aquele dia no Calvário, Senhor, quando o Senhor deu a sua vida, ó Pai celestial, por cada um de nós, ó Senhor, mesmo sem nós merecermos, ó Pai, o Senhor teve misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Por isso, continue conosco, ó Senhor Deus, nesta tarde, ó Pai. Abençoe os nossos irmãos que já se encontram aqui e aqueles que não vão poder estar aqui, Pai. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus. Que Deus seja louvado nesta tarde. Oferecemos nossos louvores a Ele. Pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Eu quero
o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está meu novo lar. Eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar
peregrino caminha pelas ruas e a simplicidade rua, a multidão te esquece. Indiferente às notícias, as manchetes e tudo mais que acontece, somente o sete que interessa. Anel azul que está além da dimensão do treino, matéria e perfeição. E não te importa o que será aqui aos anos, pois os teus planos só me voltam realização. E com as coisas de meu Pai, o prometido em meu peito, escondidas como as mais ricas promessas, pois para filho de adoção te deu destinação, jamais subiu ao coração do homem o que te espera. Pois para filho de adoção te deu destinação, jamais subiu ao coração do homem o que te espera. Se fosse dado por escrever, e os próprios reis pudessem ver quem é você e de onde viveis, se curvariam a teus pés, pra ver um pouco tudo que fez, servindo a Deus de quem tu és. E trocariam seus palácios, toda a glória e a majestade, para viver como você a um passo dá. E não te importa o que será daqui aos anos, pois os teus planos só me voltam para a eleição. E com as coisas de teu Pai, comprometido em teu peito, escondidas são as mais ricas promessas.
desejo ardente em mim, ser mais como tu, está aumentando a cada dia. Minha alma cansada está, meu alvo é a perfeição, caminhar contigo em perfeita harmonia. Eu quero ir onde tu queiras me enviar, fazer tuas obras, Senhor. Eu quero quero sentir tua presença, perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir, levaste minha vergonha, me deste parte do teu nome, e o santo sempre está sobre mim. Agradeço por tua graça, me fizeste um vencedor, me rendo a ti agora, eu levei o mundo. Eu quero ir
E um aviso só para os irmãos, os que estão aí no auditório, se alguém tem a senha do nosso Wi-Fi, por favor, não conecte, porque nós temos só 30 megas. Eu queria que as pessoas que estão do outro lado, através do Facebook, eles pudessem ter uma transmissão sem ter vacilação, oscilação de queda, e isso pode ajudar eles. Então, por favor, se você tiver uma internet sua própria, você pode utilizar para acompanhar o livro aí lendo, não tem nenhum problema. Tá? Se você tiver, não tem problema. Se você não tiver, a usar o nosso Wi-Fi, não use não, porque vamos deixar isso disponível para o irmão que está fazendo a transmissão, para o irmão Carlos. Ele é a pessoa que está aí para isso, então vamos deixar ele livre para que ele possa transmitir algo aí que fica bom para quem está do outro lado. Foi porque me queixaram disso, caindo, oscilando, quem tem a Facebook aconteceu isso. E agora, supliquei na quinta-feira, acabou, eu observei que foi uma transmissão perfeita, e bem melhor do que as outras. Então a gente pode fazer isso melhor no domingo, volta no domingo. Então quem tem uma internet boa, quiser acompanhar, às vezes não tem nenhum problema. Mas não use a nossa Wi-Fi aí, que tem uma senha, não use, porque aí vai atrapalhar, vai deixar ele menos. Aí não sei como funciona isso, como ensina isso, como se explicar. É para facilitar para quem estiver no outro lado, no Facebook, ver, ouvir a melhor transmissão possível. Tá bom? Eu agradeço pela atenção de todos. Vamos ouvir a palavra. Parágrafo 123. Você poderia imaginar um homem como Moisés, um homem comum, fazendo as coisas que ele fez? Você poderia imaginar que Elias, um velho companheiro peludo, com pelos por todo o corpo, e um pedaço de pele de ovelha ao seu redor, você poderia imaginar Deus tomando uma coisa como esta, quando havia sacerdotes e clérigos que tinham vestimentas e polidos em suas teologias, apenas tão em ordem quanto poderiam estar? Mas Deus enviou de cada um deles, Deus desviou de cada um deles. Ele sempre faz isso. Diga-me uma vez que Ele os tem usado. Nunca. Não, Senhor. Ele desviou da coisa toda para descer a uma forma simples. Ele se revela e opera em simplicidade. Bem simples.
para que assim todos entendam. Isto faz dele grande, e ele vem simples, simplificando isso, e agora ele desviou. Embora o mundo estivesse cheio de grandes estudiosos naquele dia, porém ele não usou nenhum deles. Ele encontrou um companheiro do tipo simples, mas lembre-se, este tipo polido estava nessa era. Mas veja, o espírito no qual ele veio era simples demais para a educação deles. Eles já tinham imaginado que viria. Eles estavam polidos demais, a ponto que deixaram a simplicidade passar por alto, e às vezes a pisoteiam e gracejam dela. Isto me faz lembrar de um velho provérbio: os tolos caminham de salto alto, onde os anjos temem pisar. Um homem vê as obras de Deus sendo realizadas e sabe que elas são de Deus, e ficam ali e chamam-na de obras do diabo. Jesus disse que isso é blasfêmia. Se disserdes uma palavra contra mim, o Filho do Homem, vos será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no que há por vir. Vê? Mas nós caminhamos de salto alto a pisar. Nós somos tão inteligentes, tão polidos, que é nisto que está se tornando nossa América. Somos inteligentes demais. Estamos nos educando para nos distanciarmos de Deus. Nossas escolas estão produzindo pregadores como galinhas produzidas na incubadora. Eu sempre tive pena de um pintinho incubado. Ele foi jogado sobre uma luz artificial. E a primeira coisa, você sabe, ele pia pela mamãe, porque essa é a sua natureza. Mas ele não tem mamãe. Ele foi chocado por uma incubadora. É isto que penso da grande parte do que esses diplomados fazem. São semelhantes a galinhas incubadas, piando e não sabem do que estão falando. Correto. Quando têm forma de piedade e negam esta palavra, e negam que o Espírito Santo não é o mesmo hoje como foi no dia em que ele foi derramado no Pentecostes. Eles dizem que isto foi apenas para os discípulos. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão os que crerem. Por quanto tempo? Até a consumação dos séculos. E a toda criatura esses sinais seguirão. Certamente, aqui eu vou lhes mostrar onde ele dá o poder à igreja. Mostre-me onde foi que ele o tirou. Não existe tal coisa. Não. Mas veja, nos tornamos tão inteligentes que aprendemos a nos distanciar disso. Temos terminologias e coisas as quais usamos. Bem, e começamos a razoar. É simplesmente a mesma coisa. Bem, agora olhe ao que este bom doutor disse há pouco tempo atrás. Bem, agora olhe, temos bons médicos, dizemos hoje. Por que precisamos de cura divina? Olha o que este doutor bom disse há pouco tempo atrás. Ele vai até o final do seu caminho e então ele confia em Deus. Aí está, é isso. A ciência está bem, contanto que você suba na árvore e quando você chega a um ponto onde você não pode ir mais além, pule na árvore da fé e apenas continue caminhando. Vê? Porque ela não tem fim. Tudo é possível ao que crê. Sim, sim. A ciência está bem até onde vai. Seus 5 sentidos estão bem, excelentes, contanto que isso concorde com a palavra. Mas quando os 5 sentidos condenam a palavra, então fuja disso. Não, eu não confiaria em meu sentir, não confiaria em meu ouvir, não confiaria em meu ver, nada mais se for contrário à palavra. Eu diria,
Um companheiro me disse há algum tempo, ele disse: eu não importo com quantas pessoas vocês pentecostais podem provar que foram curadas, eu não creio nisso. Eu disse: certamente não, você é um incrédulo. Isso não era para incrédulos, é para crente. Isso é correto, certamente. Isso não foi enviado aos incrédulos, foi enviado àqueles que creem. Jesus veio bem num dia de grande incredulidade. Isso jamais o parou. Ele apenas continuou pregando da mesma forma. Deus operou milagres de todas as maneiras naquele grande mundo educado. Estamos vivendo num grande mundo educado hoje, estudado, dividindo átomos e fazendo bombas e assim por diante, e voando à lua, e astronautas e tudo mais ao redor da Terra. É verdade, estamos fazendo isso, está bem, porém, ainda há pessoas que creem que o batismo do Espírito Santo é simplesmente o mesmo como sempre foi. Eles não podem explicar isso, mas sabem que receberam isso. Isso é simplesmente tudo o que é. Não tem que explicar isso, contanto que você o tem. Amém. Amém significa assim seja. Eu não estou dando amém a mim mesmo, mas eu gosto da palavra. Que assim seja. E eu sei que isto é a verdade. Deus se faz tão simples para que Ele passe diretamente por cima do... O sábio é muito inteligente. Aquele pequeno cérebro do tamanho de um amendoim, vocês sabem, ele tem isso tudo calculado. E vocês não podem dizer-lhes nada acerca disso. O mundo não pode levantar, o sol não pode brilhar, o mundo não pode girar sem que ele saiba disso. Vê? Mas Deus se move bem sobre eles e apenas permite ficarem ali. É simplesmente a maneira que Ele sempre faz. Sim, Senhor, todo o caminho, desde o jardim do Éden, foi profetizado que o Messias viria. Tua semente pisará na cabeça da serpente, e sua cabeça, e esta lhe ferirá o calcanhar. Oh, que coisa! Os profetas o viram de antemão, e eles disseram exatamente o que ele seria, onde ele nasceria, como ele nasceria, que tipo de trabalho ele faria e qual seria seu sinal messiânico. As Escrituras vinham por todo o caminho, mas os teólogos o tinham calculado à sua maneira, e eles erraram o alvo em centenas de quilômetros. Mas eles jamais encontraram a palavra. Ele veio de acordo com a palavra. Mas por que eles não o receberam? Porque ele não veio da maneira que eles pensavam que ele deveria vir. Isto é exatamente a maneira pela qual eles falharam em ver Noé. Esta é a maneira pela qual eles falharam em ver Moisés. Esta é a maneira pela qual eles falharam em ver isto em todas as eras. Eles falharam em ver a simplicidade de Deus fazendo algo. Vê, Deus se oculta disso. Deus se oculta nisso. E Ele simplesmente passa por cima dos sábios e instruídos. Porque Ele é tão grande. Vê, pegue dois objetos se encontrando assim. E quando um passa pelo outro, vê o que eu quero dizer? Essa é a maneira pela qual Deus pode fazer. Ele pode ser tão simples, a ponto que Ele pode distanciar-se tanto de alguém, que eles nem mesmo podem encontrá-lo. Amém? Eu gosto disso. Estou feliz por Ele ter feito isso desta forma. Então eu posso aceitar isso. Porque há algumas erudições das quais eu não saberia o que fazer com elas. Mas Ele fez isso tão simples, para que pessoas como eu pudessem entender ou crer nisso. Então, estou muito grato por isso. Agora, como Messias, Ele viria, onde Ele nasceria, o que Ele faria, o que seria seu ministério, e a que tempo Ele chegaria. Mas assim que Ele chegou, aqueles ministros e clérigos daquele dia tinham tantas tradições, e cada um deles imaginava exatamente como Ele viria. E os fariseus disseram: se ele vier, ele será um fariseu. Os saduceus disseram:
tolice. Não com aquele bando de hipócritas, ele será um saduceu. Mas quando ele veio, ele não era nenhum, nem outro. Ele jamais pediu Deus não tinha que pedir uma parte de sua sabedoria acerca de como enviar seu filho. Ele o enviou da maneira que ele disse que faria, e ele veio de acordo, e ele trouxe. E quando eles falaram acerca de seu Messias, foi anunciado que estava numa manjedoura sobre o monte de esterco, num estábulo de vacas. Poderia um grupo de fariseus bem polidos, santarrões, pretensiosos, hipócritas, esperar tal coisa como seu Messias vir no estábulo? Mas o que era isto? Era Jeová, o pequeno Jeová chorando como um bebê. Poderiam eles esperar que aquele terrível Jeová, que trovejou no monte Sinai, que colocou a montanha em fogo, que abriu o mar vermelho, chegar a ser um bebê no estábulo? Oh, aquela teologia deles não podia engolir aquilo. Não, de fato, não o Messias deles. Eles diriam, quando Deus enviar o Messias, sem dúvida que ele descerá aos corredores do céu. Ele terá 10 milhões de anjos saudando-o ao descer. Ele descerá bem no templo que Moisés deixou para nós, ou naquele que Salomão construiu para nós aqui. E ele virá diretamente para este templo, e ele nos aceitará bem aqui. E o nosso sumo sacerdote, o que temos escolhido, nosso homem-chefe, nosso representante de estado, ou o que for, ele virá a ele e dirá: cheguei, aqui estou, este sou eu sou o Messias. Não me reconhece? Vejam os corredores pelos quais desci, eu vim do céu. Esta é a maneira pela qual eles haviam imaginado. Mas quando ele veio num estábulo, nascido de uma mãe e de um pai que parecia que tinha uma origem ilegítima, segundo o que eles pensavam, envolto em uma faixa que me disseram que foi tirada da canga do boi. Aquele pobre, o Deus que criou os céus e a terra, e fez tudo através de Cristo Jesus. E aqui estava o próprio Deus Criador, que fez os céus e a terra, deitado numa cocheira, sobre um punhado de palhas que Ele mesmo criou. O Criador dos céus e a terra, humilhando-se para se tornar o mais baixo. O mais alto se fez o mais baixo. Isto foi o que fez dele Deus. Isto é o que fez dele o que ele era. Veja, ele se humilhou. O homem não poderia fazer isto. Levante o homem, apenas dê-lhe um pequeno cargo na organização, irmão. Você não consegue mais lidar com ele. Isto é tudo. Ele é apenas um garoto. Ele fica inchado como um sapo comendo chumbo. Você não consegue fazer nada com ele. Mas veja, porém Deus pode se humilhar, porque Ele é tão grande. Ele está além do que chamamos de grande. Ele está do outro lado. Ele é tão grande que pode fazer a si mesmo humilde. Eu te agradeço, Pai dos céus e terra, por ocultar estas coisas dos sábios e instruídos. Como eu disse, podemos dividir um átomo e não explicar a vida numa folha de grama. Vê? Caminhamos sobre ela. A mesma coisa que declara Deus, nós caminhamos sobre isso. É a mesma coisa que fazemos hoje. Sim, Senhor. Caminhamos sobre isso, que é Deus em forma escrita, correta, e aceitamos algum credo ou dogma de algum homem ao invés disso, vendendo nossa primogenitura por um prato de iguarias, por uma popularidade, por uma igreja que te permite cortar o cabelo, usar shorts e te enviar às festas de coquetéis e assim, coisas assim. E então chamam a si mesmos de cristãos. Envergonhem-se, correto. Eu não estou repreendendo vocês, mas faço através do amor e de um respeito pio. Correto. Fujam de tais coisas como estas. Voltem a Deus e sua Bíblia. Voltem à verdade do Evangelho. Sim, deixe alguma organização te enganar e afastar das coisas de Deus. Jamais faça isso. Volte à maneira simples de Deus. Apenas ajoelhe-se e diga: Deus, Senhor Deus,
eu não me importo como tu me darás isto, mas aqui estou. Observe o que acontece, seja sincero acerca disso. Ele está mais ansioso para dar isto a você do que está você para receber. Você não tem que protelar, não há tal coisa. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre ele, sobre aqueles que creram. O problema é que não queremos o suficiente disso. Não queremos nos humilhar. Isso é correto. Eu estava pregando aqui há não muito tempo, e havia uma senhora que estava realmente feliz, e ela estava gritando, e havia um garoto que jogava beisebol na cidade. Ele disse: Billy, eu fiquei do lado de fora, não pude entrar. Ele disse: eu estava gostando de sua mensagem até aquela mulher começar a gritar e agir daquela forma. Ele disse: todas aquelas pessoas então começaram a gritar e agir daquela forma. Ele disse: aquilo simplesmente fez descer um calafrio pela espinha. Eu disse: você não creu naquilo? Ele disse: não. Eu disse: se eles não tivessem gritado, desceria um calafrio pela minha espinha. Vê? Eu disse: eu não saberia onde eu estava falando, do que eu estava falando. Vê? E então ele disse: ele era um fanático por beisebol, e eu mudei. Ele disse: bem, quem é que vai parar? Quem é que vai parar a ouvir tal coisa como aquela? Pertenceu à mesma igreja organizacional da qual eu saí. E ele disse: bem, agora a sua mensagem estava bem, aquilo que você estava falando, mas quem podia te ouvir? Eu disse: não era para ninguém ouvi-la então. O Espírito Santo estava lá, ele tomou o controle. Vê? Eu disse: é hora de eu me calar quando ele vem. Vê? E ele vai por entre o povo. Ele disse: Billy, disse, você é apenas um fanático, isso é tudo. Eu disse: bem, talvez eu seja. Eu disse: se sou um dos fanáticos mais felizes que você já viu. Vê? E eu disse: ele disse: bem, quero te dizer. E continuei falando com ele, e eu disse: diga, o campo de beisebol não é longe de casa? O campo de beisebol não é longe de casa. Eu disse: o que é que estava acontecendo aqui na outra noite? Ele disse: você deveria ter visto isso. Disse: você conhece Charles Lolling? Deixe-me te dizer, 3 homens na base. E ele ficou todo empolgado. Eu disse: bem, seus incrédulos roubadores, eu jamais ouvi tal barulho em minha vida. Eu disse: se eu tivesse estado ali, eu não teria dito muito acerca disso. Eu teria apenas ficado em pé e observado. Ele disse: você não liga muito para beisebol. Eu disse: certamente não. Eu disse: não ligo para beisebol. Sendo assim, não estou interessado nele. Eu disse: se eu estivesse interessado nisso, eu estaria agindo da mesma maneira que você. E se você estivesse interessado em meu Deus, e na vinda do Senhor Jesus, e no poder de Deus, você estaria agindo da mesma maneira quando o Espírito Santo atingiu e entrou no edifício. Tudo depende da classe de espírito que está em você, ou que você está se alimentando. Sua vida está se alimentando de algo. E eu disse: não seja um urubu comendo carne putrefata de uma carcaça morta da terra. Alimente-se das coisas celestiais, da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimentem-se de sua palavra. Sendo assim, quando Jesus veio, eles imaginavam a vinda dele de maneira tão grande. Eles não podiam ver como uma grande pessoa como esta poderia em algum tempo nascer no estábulo. Eles não podiam ver como uma grande pessoa como esta pudesse ser tão simples. É a mesma coisa hoje. As pessoas pensam em religião. A religião cristã tem que ter uma grande igreja, um grandioso edifício, um grande órgão de tubo de $1 milhão, bancos almofadados.
Vocês já estiveram na Irlanda? Vocês já notaram São Patrício, que vocês católicos chamam de católico? Ele simplesmente foi tão católico quanto eu sou. Então vocês já subiram ali? Ele nem mesmo tinha um crucifixo pendurado em sua casa. Ele protestava a igreja romana tão duramente quanto podia. Ele nem mesmo deixava as pessoas se sentarem. Ele os deixava assentados numa velha tábua, não tábua, mas sobre pedras do edifício. Seu edifício ainda está ali. Ele os ensinou o batismo do Espírito Santo. São Francisco e são aqueles grandes reformadores dos primeiros tempos e homens lá daqueles dias, como eles ensinaram o batismo do Espírito Santo. Como São Martim, Irineu, aqueles grandes homens ensinaram o batismo do Espírito Santo. Eles não permitiam o seu povo se sentir confortável e assentar-se em almofadados e coisas como nós fazemos hoje. E contudo, chamamos isso de uma igreja próspera. O homem às vezes chama a religião de prosperidade. Foi dito na Califórnia que o homem não é espiritual a menos que possua 3 Cadillacs. Em minha opinião, é quando ele se distancia de Deus. Correto. A igreja pentecostal hoje está certamente agindo diferente da maneira que a igreja pentecostal agia. Certa vez, eu estava falando aos homens de negócios cristãos. Eu não sei como me chamaram de volta. Eu penso que é porque eles me amam. Mas eu lhes digo apenas o que eu sei, o que o Senhor diz. Eu não digo isto para ser inteligente. Se fosse, eu precisaria estar aí no altar. Eu digo isso porque eu os amo e os respeito. Certa noite, estando ali testificando diante dos homens de negócios do mundo, quantos Cadillacs eles tinham, o que os seus pequenos negócios, eu disse: aqueles homens não querem isso. Diga-lhes acerca da humildade de Cristo. E eu disse: vocês estão tão diferentes da igreja primitiva pentecostal. Eles vendiam tudo o que tinham e davam aos pobres e saíam para pregar o Evangelho. E eu disse: vocês estão tentando dizer o quanto prosperaram e o quanto conseguiram. Não é o quanto vocês conseguiram, é o do quanto vocês conseguem se livrar. Amém. Eu pensei naquele companheiro na noite passada, que estava falando a mesma coisa. E certo irmãozinho pentecostal de Chicago se levantou. Ele disse: irmão Branham, eu gostaria de chamar a sua atenção. Eu disse: prossiga. E ele disse: é onde eu penso que a igreja cometeu um erro. Eu disse: o Espírito Santo cometeu um erro? Não pode. Ele disse: ele cometeu ali. Veja, quando a perseguição começou, eles não tinham casa para ir. Eu disse: foi exatamente a vontade do Senhor. Então eles foram a qualquer lugar espalhando o Evangelho, porque eles não tinham lugar para ir. Você não pode superar a Deus. Sim, Senhor. Deus se encarregou de que tudo fosse vendido, para que assim não tivesse lugar para ir. E eles foram adiante a todos os lugares pregando. Esta foi a única maneira pela qual Deus pôde fazê-los ir. Mas hoje nós gostamos de nos acomodar, vocês sabem, e nos assentamos confortavelmente. E se o seu pastor disser algo que não gostamos nas assembleias, então nos mudamos para os unicistas. Quando ele diz algo que não gostamos, bem, finalmente nos mudamos para os batistas, ou presbiterianos, ou algum lugar onde podemos fazer qualquer coisa que queremos. Assim somos nós, e ainda assim nos chamamos de cristãos. Vocês querem algum? Vocês votam pelo seu pastor, muitos de vocês, em suas igrejas, e quando vocês os fazem, vocês querem o erudito mais polido, para que assim vocês possam dizer aos seus vizinhos: nosso pastor tem um diploma de doutor, nosso doutor fulano de tal. Oh, que coisa! Você está se afastando de Deus. Vê? Deus se revela em simplicidade. Ouçam, aquilo era demais para aquelas pessoas bem instruídas, educadas, ensinadas daqueles dias. Deus escondendo-se em simplicidade no pequeno bebê. Observe, quando eles o crucificaram,
Aquilo foi o ápice. Numa tarde, há 1900 anos atrás, eles crucificaram o príncipe Davi. Quando aqueles sumos sacerdotes que se maravilharam quando eles o viram realizando os milagres que ele fazia e sabiam que ele condenava as suas organizações, ele os desnudou e os fez correr. E ele lhes disse que não era outra coisa senão um grupo de demônios e que se arrependessem. E eles, destas pedras, Deus pode, disse João, suscitar filhos a Abraão. Não penseis que sois filhos de Deus, porque sois nascidos judeus, e assim por diante. Ele disse, chamou-os de víboras na grama e tudo mais. Então, quando ele estava ali na cruz, eles disseram, agora, se tu és o Filho de Deus, por que não desce da cruz? Aí creremos em ti. Veja, a mesma coisa. Quando eles podiam pensar neste homem fazendo um milagre, eles não podiam negar isso. Mas vê-lo estando ali, o próprio Deus da criação. Agora, eu sei que a tendência moderna hoje tenta fazê-lo alguma outra pessoa, mas ele não foi outra pessoa a não ser o próprio Deus. Correto? Hoje, a tendência moderna diz que ele foi um grande mestre, ele foi um profeta, ele foi um grande mestre, e ele foi um profeta, mas ele foi mais do que um mestre, ele foi mais do que um profeta, ele foi Deus, nada menos do que Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus disse, não sou eu que faço estas coisas, é meu Pai e Ele habita em mim, é o Pai em mim. Ele foi Deus manifestado em carne. Uma mulher de crença da ciência cristã perdoe, eu não tive a intenção de dar o nome agora, eu sinto muito por ter dito isso, mas ela disse, Senhor Branco, eu gosto de sua pregação, mas disse, você vangloria Jesus demais. Eu disse, obrigado, e se isso é tudo que faço de tão ruim, eu disse, então tenho certeza do céu. Eu disse, eu gostaria de ter mais 1 milhão de línguas, e assim eu poderia vangloriar acerca dele. Ela disse, bem, você faz dele algo que ele não é. E eu disse, ele é tudo para mim. E ela disse, bem, agora eu posso te provar que você faz dele Deus. Eu disse, ele era Deus. Se ele não fosse Deus, ele seria o maior enganador que o mundo já teve. Eu disse, ele era Deus. Ele não é nada menos do que Deus. Seu próprio sangue era Deus. Somos salvos pelo sangue de Deus. Ele não era judeu, nem era gentil. O sexo masculino é que produz a hemoglobina. O doutor sabe disso. Uma galinha pode botar um ovo, mas se ela não esteve com o gado, não chocará. Não é fértil. Correto. A célula de sangue vem do sexo masculino. E neste caso, Jeová Deus era o varão. Ele criou uma célula de sangue em Maria. E vocês católicos chamam-na de mãe de Deus. Como ela poderia ser a mãe de Deus, se Deus é infinito e eterno? Ela não foi a mãe de Deus. Ela foi uma incubadora que Deus usou para trazer seu filho aqui. Certamente. Mas dizem, ela era um ovo? Não, senhor. Se fosse, ela teria que ter tido uma sensação. Então olhem o que fazem de Deus. Ele era absolutamente o Deus que foi criado. Deus da criação sendo criado em uma forma de homem. Isso é exatamente correto. E quando ela disse, ora, eu posso provar a você, pela sua própria Bíblia, que ele não era outra coisa a não ser um homem. Eu disse, prove. Ela disse, quando em São João 11, ele ressuscitou Lázaro. Ele disse, quando ele foi, a Bíblia diz que ele chorou. E disse, isto mostrava que ele tinha que ser mortal ou ele não choraria. Eu disse, este argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Eu disse, não tente me dizer isto. Eu disse, eu quero te dizer algo. Quando ele desceu ali à sepultura, é verdade que ele chorou.
Ele era um homem chorando, mas quando ele apontou para Lázaro e disse: Lázaro, saia! E aí o homem que tinha estado morto por 4 dias se levantou e viveu novamente. Aquilo foi mais do que um homem que podia chamar o morto. Aquilo foi Deus em seu Filho. Isso é exatamente correto. É verdade que quando ele desceu da montanha naquela noite, ele estava com fome e estava procurando algo para comer. E ele olhou aquela árvore e não pôde encontrar coisa alguma para comer, e amaldiçoou aquela árvore. Aquilo era Deus, com fome. Mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000, aquilo foi o Deus Criador em seu Filho. Ele era um homem dormindo na parte de trás daquele barco naquela noite, quando 10.000 demônios do mar juraram afundá-lo. Aquele barquinho agitou-se como uma rolha de garrafa ali. Ele era um homem deitado ali adormecido. Virtude tinha saído dele. Mas quando ele colocou o pé sobre o estribo do barco e olhou assim e disse: paz, acalmai-vos. E os ventos e ondas obedeceram. Isto foi mais do que um homem. Isto foi Deus falando através dele. Ele era um Deus homem. Eles não podiam ver isto. E na cruz eles disseram: se tu és filho de Deus, salve-se. Disse-lhe o ladrão: e se tu és o Messias, desça da cruz, mostra-nos. Se tu és o rei dos judeus, se tu és aquele que foi, desça e mostre-nos. Vê? Isso teria sido mostrar a autoridade. Deus estava se humilhando em simplicidade, tomando a forma da morte. Deus, a forma mais alta de vida, se tornou na mais baixa maldição da vida, um pecador, para morrer, para trazer a ressurreição. Oh, que coisa! Deus escondendo-se na morte para mostrar-se na ressurreição. Deus, a forma mais alta, vida eterna, fazendo-se um corpo para si mesmo, para nele habitar, se tornou a forma mais baixa da vida, um ser humano amaldiçoado por Deus, e tornando a maldição sobre si, e morrendo, escondendo-se daqueles sábios educados. Quando o diabo levou ali, e colocaram um trapo em seus olhos, e golpearam a cabeça, disseram: agora, me disseram que você é um profeta, profetiza agora, e diga-nos quem te bateu, creremos em ti. E eles passavam a vara de um para o outro. Ele jamais abriu sua boca. Quando eles cuspiram em sua face, arrancaram punhados de barba. Eles disseram: ó, aquele demônio disse: se fosse Deus, o aceitaríamos. Isso é tudo. Ó, olhe para ele ali. Ó, ele era Deus. Quando ele estava subindo, vamos tomar nossa cama e virá-la para aquela tarde sombria, há 1900 anos atrás. Olhe para ele subindo a colina. Eu ouço algo batendo. O que é isso? É uma velha rude cruz subindo a colina. Ela está arrastando as pegadas sangrentas do portador, enquanto pula sobre aquelas pedras, enquanto ia pelas ruas. E eu olho por todas as suas costas, aquelas partículas por todos os lugares daquele manto sem costura, o Deus da criação carregando a cruz que Ele mesmo criou. Ali o sangue de Emanuel está começando a ser mostrado através das costas daquelas manchas. Enquanto sobe a colina, aquelas manchas começam a ficar maiores e maiores. De repente fica apenas uma grande mancha de sangue, e contra as humildes e fracas pernas ela começa a escorrer. E o que foi isso? Ele deixou cair seu ombro, sua força humana. O que foi isso? Deus escondendo-se em simplicidade. Aquilo era Deus carregando aquela cruz. Aqui vai ele, tropeçando colina acima, o sangue escorrendo dele. Ele caiu. Simão pegou a cruz e o ajudou com ela. Enquanto ele subia a colina, o diabo disse: sabe de uma coisa? Disse: eu sei agora que ele não é Deus. Eu sei que ele não é. Ele jamais faria isso. Eu peguei agora. Eu tenho conquistado todo homem. Eu peguei. Então eu sei que ele não é Deus.
Então ele enviou a abelha da morte para picá-lo. E enquanto a abelha começou a zumbir ao redor dele. Vocês conhecem abelhas, são insetos que têm ferrões. E a morte tem um ferrão. Mas você sabe, se o inseto ferrou profundo, ele fica sem o ferrão. Então, se isto alguma vez ancorou em um homem comum, se tivesse simplesmente estado num homem comum, um profeta, ele tinha ferroado muitos profetas e eles morreram. Mas quando ele ferroou ele perdeu seu ferrão. Ele não tinha mais ferrão depois disso. Deus, ele ancorou sua carne em Emanuel e ele tirou o ferrão da morte. Poucos anos mais tarde, quando eles iam matar um de seus apóstolos, o grande São Paulo, ele exclamou e disse: ó morte, onde está teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus, que nos dá vitória, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. O que foi isso? Deus se humilhando. Quando o homem pecou, ele cruzou um grande abismo que foi colocado entre ele e Deus, deixando sem nenhum caminho de volta. E então Deus pegou um substituto, ofereceu um substituto e o aceitou. Então, se o homem aceitasse esse substituto em seu lugar, então ele poderia voltar ao companheirismo com Deus, como eu disse no princípio. E então o homem, por anos, foi adiante através do sangue de cabras, ovelhas e animais. E eles não tiravam o pecado, eles apenas cobriam o pecado. Mas o que aconteceu? Certo dia, algo podia remir o pecado, o sangue de seu próprio filho, e ele remiu os pecados. Agora, aqui há não muito tempo, agora eu não saberei. Pode ser que há cientistas aqui. Vou fazer um comentário e vou chamá-lo de algo. Isso não significa isso de forma alguma. Porém, eu vou dizer: costumávamos ter como uma pequena gota de tinta. Deus pode se esconder nela. Vê? Se é uma gota de tinta, ela teve que ser algo antes que fosse uma gota de tinta. Vejamos o que é. Primeiro, é uma gota de tinta. O que é? São substâncias químicas. Vamos analisá-la. De onde ela veio? Bem, você diz, de água. E a sua fórmula é H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, há uma substância química na cor. E de onde ela veio? Agora, há somente uma cor original e este é o branco. Sabemos disso. Todas as demais cores são feitas do branco. Então vemos isso. Como veio isso? De onde veio? Agora, vamos em uma busca da origem. Primeira coisa, você sabe, você diz, pode-se dizer que chega a ser um ácido. E do ácido, então, o que se torna? A próxima coisa que volta, você diz, então ela veio de uma luz. E o que é luz? Junta-se certo número de moléculas, e agora digamos que a molécula 1 e a molécula 4 e a molécula 8 se ajuntam e faz o átomo 1, vezes o átomo 4, vezes o átomo 6. Agora, se tivesse sido o átomo 4 vezes o átomo 5, teria sido branco. Mas se acontecesse de ser 6, o que o determinaria isso? Mas o que estou ajuntando a química para fazer daquela cor a tinta preta, vê? Correto. Tudo está formado. Então, de onde veio isso? Tem que vir de outro lugar. Tem de vir de um Criador, porque isso é uma criação. Uma criação tem que vir de um Criador. Então, isso chega a ser a tinta. Isso foi para um propósito. Ela pode escrever seu perdão. Pode escrever João 3,16 e salvar sua alma. Então também ela poderia escrever sua condenação e te enviar à cela da morte. Isso está aqui para um propósito. Agora, por todos esses anos, isso tem chegado a ser o que é, determinando algo para ser feito o que é. Agora, como você ainda vai levar isso ali de volta? Eles fabricaram uma coisa chamada alvejante. Vocês, mulheres, o usam da marca Clorox. Agora, eu tenho um galão de cloro aqui, e eu pinguei aquela gota de tinta dentro do galão de cloro. Agora, tente achar a cor. O que aconteceu a isso? O que houve?
primeira coisa que houve foi que ela atingiu a água, atingiu o cloro. Aquela química é tão forte a ponto que a enviou de volta à sua origem. Você não consegue ver nenhum vapor ou qualquer vestígio disso. Já era. Não existirá mais, porque a enviou de volta ao lugar de origem. E agora, isto é exatamente o que faz o sangue de Jesus Cristo ao pecado. O sangue de Jesus Cristo. Confesse o seu pecado sobre o sangue de Jesus Cristo. Isso vai se misturar. Isto o coloca no mar do esquecimento para não mais ser lembrado contra ti de forma alguma. Agora, onde está a igreja hoje, irmãos? Se nascemos para ser filhos de Deus, e o próprio Jesus disse, se vossa própria lei diz que sois deuses, deuses amadores com controle da terra. Ele diz, se eles chamam aqueles de deuses, aos quais a palavra de Deus vem, que foram os profetas, a palavra do Senhor vem ao profeta, e se os chamam de deuses, e como me condenam? Ele disse, quando eu digo que sou filho de Deus? Agora, se o sangue de bois e cabras pôde dar poder a Moisés para ir ali pela comissão de Deus e estender aquela vara e dizer, haja moscas. Ele tinha a palavra de Deus e ele falou aquela palavra. E quando fez, ela se fez dos pensamentos de Deus. E uma palavra é um pensamento expressado. Então, quando Deus a pensou e a colocou na mente de Moisés, e ele a falou, ela se tornou em palavra. E Moisés deu meia volta e se foi. Talvez não houvesse nenhuma mosca no país. E dentro de uma hora, a partir de então, talvez uma mosca verde começou a zumbir por ali. Em meia hora havia 4,5 kg por quilômetro quadrado. E o que foi isso? A palavra criativa de Deus que foi falada pelos lábios de um homem mortal. Deus usa o homem. Deus poderia ter usado o sol para pregar o Evangelho. Deus poderia ter usado o vento para pregar o Evangelho. Mas Deus escolheu o homem para pregar o Evangelho. Qual é o problema com a igreja hoje? Há algo errado. Em minha opinião, não estamos vindo com aquela sinceridade à coisa correta. Pois se Deus pôde fazer aquilo através do sangue de bodes e bois, o qual somente cobria os pecados e fazia uma propiciação para o pecador, mas o pecado ainda estava ali, apenas encoberto. O que ele não pode fazer através do sangue de seu filho, que tira o pecado? E Deus não manufaturou, mas ele criou um sangue que tira todo o pecado. Amém? Vamos até o parar 184. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar o nosso Senhor Jesus, agradecer a Ele. Amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Obrigado. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus. Devemos estar muito gratos a Deus. Amém? Aleluia. Esse sangue amado por cada um de nós. Deus seja louvado. Deus velado em simplicidade, Deus velado em simplicidade. Quem será um Deus assim? Quem poderá ver Deus em mim? Deus em mim. Deus velado em simplicidade. Ele no plano perfeito o homem salvou. Ele a chave da morte do inferno tomou. Por
simplicidade. Quem ouve a voz no sinal, soar nesta hora final, o sinal. Deus velado em simplicidade. Posso ouvir o chamado da última hora, porque eu sei que é chegada a nossa vitória. Ele prometeu que restauraria todo o meu viver. Ele tirou o profeta do meio de nós para se manifestar em ouvir sua voz. Antes eu ouvi, agora posso ver, transformando o ser. Há muito tempo estou esta hora esperar. Não vou ter o arrependimento me enviar. Ele revelou a esposa amada, o mistério de sua vinda. Simples demais para a ciência entender. Simples demais para a mente humana conceber. O homem nunca espera Deus em simplicidade, mas sua esposa já vive essa realidade. Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós, Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós, Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós, Deus velado em simplicidade. Obrigado, Pai. Neste momento nós lhe agradecemos por esta grande oportunidade que tivemos neste período de pequeno tempo. Todavia foi muito bem aproveitado, foi uma preciosidade ouvir o que nós acabamos de ouvir. Muito obrigado pelo entendimento que o Senhor tem colocado aos nossos corações para entender o que esta mensagem tem dito para nós neste último dia. Queremos, por tua graça, continuar na tua presença, Pai, até o dia em que todos nós haveremos de ser transformados e arrebatados, e junto com os demais que já certamente terão o direito da ressurreição primeira, eles virão e nós junto com eles seremos arrebatados para encontrar com o Senhor dos anos. Tu é a tua promessa e nós cremos nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos que estão aí no auditório, que estão aqui no escritório, que estão também através do Facebook, para o segundo culto, que será o culto de Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos os meus irmãos, tanto os que estão aí no auditório, como os que estão através do Facebook, e aqueles outros que não têm o sistema da tecnologia para desfrutar desse momento que temos desfrutado. Eu ouvi a voz do sétimo anjo para esse último dia. Mensagem esta que o tema fala muito forte ao nosso coração. Deus escondendo-se em simplicidade. É uma verdade e é uma grande realidade.
E nós lhe agradecemos, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero avisar os irmãos, subam, não vá de uma vez, subam com uma distancinha do outro, de 1,5 metros por aí, permaneçam na fila, vão pegando o seu pau, vão procurando o prisioneiro do lado, ficar mais distanciado do outro, para que vamos evitar algazaras, falar fora de álcool, vamos evitar que isso venha até uma aglomeração. Passa por fora, ouvir muito barulho, isso mostra uma aglomeração. Então vamos permanecer aí no protocolo, tá certo? Para que tudo corra bem. Podem subir para tomar o lanche, que às 18 horas está iniciando o segundo culto chamado de Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus.